Pessoal, quando eu estava no grupo de política, tinha um bolsonarista no grupo, né? Era um dos poucos bolsonaristas que a gente permitia no grupo, porque o cara era legal, ele não era agressivo, ele não era nada. Ele só era descolado da realidade, né? Como todo bolsonarista. Mas por ser uma pessoa educada, que sabia expor o seu lado, sem agredir, sem ofender ninguém, então a gente gostava dele no grupo, porque era uma pessoa extremamente agradável. Mas no final ele acabou sendo retirado do grupo, pessoal, porque ele tinha uma mania. Esse vídeo não é de política, tá? Só estou citando um caso. Ele tinha uma mania, pessoal, de debater com a gente usando coisas da cabeça dele, versus dados. Que nem, por exemplo, uma vez eu falei para ele assim, falei, olha, fulano, se eu chegar para você e falar, olha, eu fui me pesar hoje na farmácia, na balança, estou pesando 86 quilos. Imagina se você chega para mim e fala, não, Ronaldo, você está com 90 quilos. Você está com 90 quilos, eu sei. Eu falei, eu devo confiar em quem? Num instrumento de precisão que foi feito para medir, em uma balança, ou na opinião pessoal sua? É claro que eu vou ficar com a balança. A balança é um instrumento para medir peso. Então a balança vai me dar um número preciso de quanto eu estou pesando. Já a opinião pessoal não tem nada a ver. Então esse era o problema que havia no grupo, que era você está discutindo dados com imaginação. Por exemplo, ele falava assim sobre a questão do desmatamento, né? Que o desmatamento estava aumentando no governo Lula. Eu falei, não, olha os dados aqui, está tendo uma queda, até mais de 50% na Amazônia e tal, não sei o quê. Não, porque está aumentando, porque não sei o quê, porque esse governo não está fazendo nada, que não sei o quê. Eu digo, filho, calma, você pode até não gostar do governo, mas eu estou discutindo dados. Porque é muito difícil você discutir dados com a imaginação das pessoas. É quase como uma doença, não adianta você pode apresentar o dado que for que a pessoa não vai acreditar. Mas o pico das nossas discussões, inclusive eu estava até de saco cheio já disso, era sobre o aquecimento global. Vocês vão passar a sirene aqui, pessoal, porque a memória é complicada. Eu estou sem vidro aqui ainda, tá? Viu o pessoal colocar os vidros em cima, mas não colocaram aqui ainda. Então, ele questionava muito o aquecimento global. E eu postava sempre aquela imagem para ele. Que a média da temperatura global ela é medida desde 1880. Então você pode digitar aí no Google, média global de temperatura, que vocês vão ver a média global e ela sempre foi aumentando para cima. Mas não adiantava, ele falava, olha, o ano passado estava mais quente, esse ano diminuiu 1 grau aqui em São Paulo. Eu falei, filho, não adianta, você não é média, você está pegando um lugar específico e vendo uma diminuição do calor. Agora a média, quando você pega todos os lugares do planeta, você soma e divide tudo, você chega numa média. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é uma média. Então não importa se, por exemplo, o Rio de Janeiro ficou um ano mais fresco esse ano, ou a Bahia, sei lá onde, se a média continua subindo. Então você está discutindo dados versus a percepção da pessoa. A percepção de realidade da pessoa que não coincide com os dados. Então, pessoal, isso é muito complicado. Isso, inclusive, me lembra um caso que houve, né, do Monarca, não sei se vocês lembram, quando o Monarca estava no Flow, eles levaram como convidada aquela moça lá, Gabriela não sei o que, aquela que vivia jantando lá, aquele rapaz lá naquele programa de debate. Eu não vou lembrar o nome dela, eu sou um pouco ruim para nomes, tá, pessoal? Mas aquela pessoa, é inteligentíssima, aquela moça. Aí o Monarca falou para ela, eu acho que a educação tá ruim no país, né? Ela falou, não, mas você tem que se basear em dados, Monarca. Não, mas a percepção que eu tenho é essa, que os moleques hoje em dia saem da escola e não sabem nada. Ela falou, pois eu acho que você andou engordando, Monarca, desde a última vez que eu te vi. Ele falou, não, eu perdi peso. Ela falou, viu? A percepção da gente nem sempre reflete a realidade. Eu posso achar que você está engordando, mas na prática você está emagrecendo. Porque você se pesou num instrumento, uma balança. Então, do que vale a minha percepção? Nada. É o mesmo que a percepção dele, de que a educação estava piorando. Mas cadê os dados que dizem que a educação está piorando? Então, percepção não é dado. Então, pessoal, esse ano, quando eu falei um pouco aqui de ciência no canal, principalmente evolução em um shorts, nós vimos exatamente isso. Não só evolução, mas outros temas científicos também, mas a evolução é o mais interessante, né? Porque as pessoas, por causa da Bíblia Sagrada, elas negam dados. Que nesses exemplos que eu falei para vocês da balança, por exemplo. Que nem, por exemplo, tem rapaz aí que falou, porque nós temos todos os elementos que tem na Terra. Esse é um argumento tão falacioso, sabe, dos cristãos, porque eles negam todos os dados científicos. Aquele outro que falou do elo perdido. Cadê o elo perdido? Se não tem elo perdido, não tem evolução. Que nem eu falei para vocês naquele vídeo, nós temos várias ciências que dependem da evolução para existir. Por exemplo, toda a biologia evolucionista, quando você vai tomar um medicamento na farmácia, a pessoa que desenvolveu aquele medicamento, ela levou a evolução em conta. Sabiam disso? Porque os medicamentos, com o tempo, eles param de fazer efeito no nosso corpo. Isso também é evolução. Por exemplo, se você tomar muito antibiótico na vida, vai chegar uma hora que o antibiótico não vai fazer mais efeito. É por isso que atualmente no Brasil os antibióticos são proibidos à venda, só com receita médica. Porque na minha época, quando eu era mais novo, você podia entrar em qualquer farmácia e comprar um tetraciclina, qualquer coisa de boa que não tinha proibição legal. Mas eles resolveram proibir o antibiótico
Porque os médicos perceberam que os antibióticos estavam ficando ineficazes para combater as bactérias. Então, às vezes o médico receitava lá um antibiótico para combater uma bactéria numa pessoa que estava com uma infecção, o antibiótico já não fazia mais efeito, porque a pessoa tomou tanto antibiótico que o corpo acostumou com o antibiótico. Isso é evolução. Então, todas as ciências, elas dependem da evolução. Nós temos a genética, a arqueologia, a paleontologia, a biologia e várias ciências, até a química e a física, que levam a biologia em consideração. Então, discutir com pessoas que são criacionistas é o mesmo que você discutir alguém que está usando uma balança e alguém que está usando a sua percepção. Não, porque a evolução é uma farsa, amadinho. A evolução, até hoje ninguém provou a evolução. A evolução não é uma lei. Esse é o comentário mais ignorante que eu já vi, né? Porque não tem como a evolução ser lei. Eles não sabem o que é teoria científica. Então, são argumentos extremamente imbecis, né? Isso é coisa que eles podiam pegar um livro de quarta ou quinta série de biologia e dar uma lida, pelo menos, né? Ainda mais hoje que tem internet. Você pode pesquisar tudo na internet. Você pode ver excelentes artigos sobre evolução. Mas as pessoas negam porque, por causa da Bíblia, do livro sagrado, elas têm a percepção de como vem do barro, a crença. Inclusive teve um rapaz que falou assim, vocês também têm que ter crença na evolução. Eu digo, não. Eu não preciso ter crença na evolução. A evolução continua até hoje, ela vai continuar independente de acreditar ou não. A mesma coisa é a ciência. Eu não preciso acreditar no antibiótico para tomar um antibiótico. Eu posso ser cético, falar, eu não acredito em antibiótico. Mas se eu tomar um antibiótico, ele vai combater a infecção do mesmo jeito, acreditando ou não. A ciência não depende de fé. Por isso que a ciência faz dados, pesquisas, etc, 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 para entender como é que funciona a realidade. Não depende de crença. Essas pessoas que negam a evolução está continuando independente delas acreditar ou não. Então, todo momento a evolução está continuando. Inclusive eu já postei aqui para vocês no canal aquele povo Barral, né? Que é um povo lá de uma ilha do Pacífico, que eles são a prova viva da evolução. Eles conseguem ficar mais tempo embaixo d'água em profundidades maiores. Porque o baço deles sofreu uma evolução por eles morarem num lugar que só tem mar para tudo que é lado. Então eles tiveram que evoluir. A evolução tem prova o tempo todo e ela vai continuar existindo, independente de crença. Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês é que nós vimos isso esse ano aqui no canal, entendeu? É difícil você debater com certos grupos de pessoas que não se baseiam em dados. É por isso que quando eu tinha grupo no WhatsApp, eu não tenho grupo, tá? Tem sempre que lembrar isso para as pessoas. Passar, Cirilo. E é complicado. É por isso que quando eu tinha grupo no WhatsApp, eu tinha como regra pétrea, não aceitava terraplanista no meu grupo. Porque é exatamente isso, você está discutindo dados, provas, com percepção de pessoas que negam a realidade. São basicamente negacionistas. Uma vez um rapaz entrou no grupo da terraplanista, não sei como ele entrou, acho que está aqui no link. Aí ele falou, prova para mim, me mostra uma foto de que a Terra é esférica. Eu peguei uma foto da sonda japonesa Nasdaq, que tirou da Lua uma foto da Terra em High Definition, HD. Mostrei no grupo, falei, tá aqui a prova. Aí foi CGI da NASA. A sonda era japonesa, não tem nada a ver com a NASA, é outro país. E outra, é muito forçoso você acreditar que todos os cientistas e governos do planeta inteiro fizeram uma conspiração global para fingir que a Terra é esférica. É muita loucura, vocês não acham, pessoal? Todos os países do mundo, todos os cientistas, pessoas que passam anos e anos estudando ciência, eles fizeram um pacto global para enganar o mundo todo para fingir que a Terra é uma esfera. Então por isso que eu colocava essa regra no grupo. Tanto que eu falei para esse rapaz assim, me mostra uma foto do domo. Olha a resposta dele, a Terra é plana, aceita que dói menos. Nossa, que resposta científica. Merece o Nobel da Paz, aceita que dói menos. Deveria ganhar um Nobel, refutou até Albert Einstein, aceita que dói menos. Oh, não dá, pessoal, é você debater dados com percepção de gente negacionista, tá? E é por isso que eu não quero mais saber de grupo também, porque tem hora que enche o saco. Essas pessoas maluquinhas, elas conseguem entrar nos grupos, tá? Pra quem não sabe. Então, enfim, pessoal, esse vídeo é só uma reflexão sobre isso, tá? Por causa do short que eu fiz da evolução. Então eu queria falar um pouco disso, né? Percepção versus realidade. Às vezes a sua percepção não reflete a realidade. Por exemplo, você pode olhar para mim e achar que eu estou engordando. Achar, nossa, mas você está mais gordo do que antes. Será que reflete a realidade? Ou mesmo pode acontecer o contrário. Tem pessoas que podem olhar para mim e achar que eu emagreci. Nossa, Ronaldo, você emagreceu esse ano. Será que eu emagreci? Percepção não é realidade. A gente só vai saber se eu engordei ou emagreci se eu me pesar num instrumento de precisão, uma balança, e ter um dado que diga isso. Se não, pessoal, é só percepção, tá bom? Aí, galerinha, não sei se eu vou fazer vídeo amanhã ou depois, mas talvez sim, tá? Eu tenho dois temas que eu vou abordar no último dia do ano. E claro, no último dia também eu sempre dou boas festas para todo mundo, tá? Então aqui é só uma reflexão, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, se ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado por ter assistido, paz a todos.